Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, Godoy1x, que dá bônus em dobro. O link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, é muito fácil vocês cadastrarem, basta acessar pelo nosso link, inclusive dar uma força para o nosso canal, e na hora de realizar o seu depósito, você realiza com o cupom Godoy1x e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar jogos da Premier League, entre eles, Liverpool e Arsenal, na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, vamos falar sobre o Luiz Henrique, né, e sobre esse interesse do Flamengo no atleta, falar um pouquinho sobre ele, como ele está no Betis. Antes, o De La Cruz, né, o próximo aí, o primeiro reforço do Flamengo, né, o Flamengo já vai fazer o anúncio agora nos próximos dias. Ontem teve a sua despedida com a camisa do River Plate. E curioso, né, que o River Plate foi campeão, o De La Cruz quase fez um golaço ali de falta. Nós já falamos sobre o De La Cruz cobrando faltas, inclusive sobre o próprio Luiz Henrique ontem nas nossas outras redes. Então você que está aqui no nosso canal, mas ainda não nos acompanha nas nossas outras redes, está aqui, ó, aqui embaixo, ó. Will.Godoy no Instagram e o William.Godoy no TikTok. Lá nós temos conteúdos exclusivos, então para você ficar também por dentro. E aí, após o jogo, né, o De La Cruz foi perguntado, e claro, todo mundo já sabe, né, dessa transferência para o Flamengo, ele acaba dizendo e assumindo que eu estou saindo do melhor ano da minha carreira. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Pessoalmente, eu precisava de uma mudança de cenário, de mudar um pouco o sentido do que eu vinha fazendo. E aí agora falando sobre, né, o De La Cruz, o Flamengo já vai fazer esse anúncio oficial, não tinha como fazer o anúncio sem antes ter com o pagamento da multa, e não tem como você pagar e o cara ainda jogar pelo outro clube, então naturalmente nos próximos dias. E um outro jogador que o Flamengo está ali observando, buscando esses reforços, é o Luiz Henrique. Luiz Henrique, que é um ex-jogador do Fluminense, o Flamengo está fazendo praticamente a metade de um time, é a Fla Uruguai, e a outra metade é a Fla Xerém. Aí depois vai juntar Xerém com o Uruguai. Ele era do Fluminense, né, e como vários jogadores, acabou saindo muito cedo e foi para o Betis. Começo muito bom, ele começou muito bem no Betis. Ele não teve esse período, né, de preparação, estava já aquele famoso, né, o carro tá indo, você vai trocando a roda, ele saiu do Fluminense, já pega ali o início da temporada passada pelo Betis e tal, e agora ele já vai passando por um outro cenário. Acontece que eu vou mostrar aqui para vocês e passa um pouco sobre a construção do elenco. O Luiz Henrique, ele é um ponta pelo lado direito, tá? Então, por exemplo, a gente havia trazido um vídeo falando na época sobre o Gustavo Scarpa e as opções que o Flamengo tinha ali para fazer determinada função. Eu lembro que eu coloquei essa arte, né? E aí o Flamengo tinha vários jogadores, né? Tem o Everton, tem o próprio De La Cruz, que é muito versátil, joga por ali, o Gerson, que joga naquele corredor do meio espaço. E alguns inscritos, a galera acabou... Godoy, você esqueceu do Luiz Araújo. Galera, é evidente que eu não esqueci do Luiz Araújo. Pô. É que o Luiz Araújo não é daquele espaço. Ele é da direita, só que ele é desse outro espaço. Ele é do espaço, inclusive, do Luiz Henrique, que é esse que a gente está falando. Então, no caso, o Flamengo teria dois jogadores para essa posição, que é o espaço, galera, mais de aceleração, o espaço de força, não é tanto assim o meio espaço, beleza? Mas falando sobre o Luiz Henrique nessa temporada, que não está tendo oportunidade, não. Tem poucos minutos, passou por algumas lesões, então acaba sendo assim um ausente nessa temporada do Betis. Inclusive no Campeonato Espanhol ele começou em apenas 3 jogos, muito pouco, e tem ali uma média de cerca de 30 e poucos minutos com o Pellegrini, muito pouco, bem diferente do que havia sido na temporada passada, onde ele era uma peça fundamental, que vinha jogando bastante ali pelo lado direito. Para começar aqui, galera, com alguns números dele, vocês veem, né, com o Fluminense foram 118 jogos apenas, 14 gols, 13 assistências, e com o Betis são 60 jogos, 4 gols e 9 assistências. Esse é o mapa de calor do Luiz Henrique nessa temporada, o que mostra, inclusive, bate com aquele gráfico que a gente traz, né? Joga ele é, vocês veem, grudado ali na linha lateral, né? É aquele ponta mesmo, né? Então, como a gente vê aqui no mapa de calor dele. Esse aqui é o mapa de calor na temporada passada, que era o Luiz Henrique mais ativo, mais importante, inclusive desequilibrando ali pelo lado direito. Logo que ele chega, ele chegou muito bem. Então a gente já tá vendo aqui, mas de qualquer forma, a movimentação ela é a mesma, né? Bem aberto ali pelo lado direito. E no futebol brasileiro, nessa passagem fugaz dele aí pelo Fluminense, que teve um destaque também, mesma coisa, tá? O ponta pelo lado direito, então a gente vê o mapa de calor dele, inclusive, é bem parecido, né? O que muda, obviamente, tem ali uma participação maior e aí fica com as manchas vermelhas com mais destaque, mas é o corredor. Então esse lado do Luiz Henrique
é o lado forte dele. Ele é canhoto e atua pro lado direito, tem a característica, inclusive, semelhante a esse aspecto ao do Luiz Araújo. E aí quando a gente fala dessa contratação, e aí vocês veem, né, ele disputando ali um espaço, no time do Tite, a gente imagina o Luiz Henrique inserido em dois contextos sobre esquema tático. 4-1-4-1, ele é aberto por aquele setor, né, como na ponta, inclusive como ele trabalha no Betis, ou então, né, quando o Tite também quiser assim preferir, dentro dessa variação, o 4-3-3. E é a mesma condição, ele como esse ponta pelo lado direito. Então, seria uma disputa ali entre Luiz, né, o Araújo e o Henrique. E aí, galera, a gente entra pro assunto formação de elenco. Se o Flamengo busca essa contratação, contrata o Luiz Henrique, tendo já o Luiz Araújo, ele tá botando então dois jogadores para concorrer na mesma posição. Perfeito. Então o Flamengo tá montando o elenco baseado na ideia, no conceito, no estilo de jogo do Tite. Ok. Agora, isso não pode ter um prazo de validade. Se o prazo de validade for, nós vamos contratar baseado na estratégia do treinador Tite, e aí eu perco o Campeonato Carioca, vai ter evidentemente uma pressão, porque é natural que ela aconteça, e eu vou ceder através dessa pressão, e aí eu demito o Tite, e aí no momento de eu fazer um processo de recrutamento, isso tem acontecido, vou fazer o processo de recrutamento, contrato um técnico, e aí na hora que eu contrato esse técnico não tem um processo de recrutamento nenhum, é o famoso, tá disponível, chega aí domingo que a gente já precisa de você, ele não usa a ponta, você vai ter duas heranças ali no banco sem fazer nada. Sacou? Então é aquilo. Se o Flamengo contrata, manda o Tite embora, contrata um outro, mas com a mesma linha, o Flamengo não faz isso, mas se contrata com a mesma linha, você vai mantendo ali, apesar, né, do cara não ter pedido, não ter aprovado, mas você tem um titular. Agora, se vocês mandam embora e aí vai para um outro, você vai tendo jogadores. Então, se o Flamengo tá formando esse elenco baseado na ideia do Tite, ele não pode se emocionar se a bola não estiver entrando no retângulo, ele fazer o processo que ele faz todo ano, toda hora, em todo momento. Sacou? Então é a primeira questão quando a gente fala de formação do elenco. Sobre o aspecto da negociação, essa negociação com o Betis ela é simples. O Betis quer vender o atleta, mas o Flamengo inicia uma negociação com moldes que ele já faz há um bom tempo. Inclusive o Gabigol, por exemplo, foi contratado dessa forma, Pedro também foi. O Flamengo pega ele por empréstimo, mas vai pagando por esse empréstimo. No final, o Flamengo tem ali a opção de compra. Se caso o Flamengo quiser comprar, no caso do Luiz Henrique, que aconteceu com o Gabigol e com o Pedro, aqueles valores que o Flamengo foi pagando ao longo desse período do empréstimo, eles são descontados no momento de efetivar essa compra. Então o Flamengo, no momento, quer empréstimo com opção de compra. E o Betis, inclusive, da imprensa espanhola, já havia falado que estava buscando ali uma venda do atleta e vai buscando então essa negociação. Beleza, galera? Então, mais capítulos. O Luiz Henrique no Flamengo, a gente traz ainda algumas questões individuais. Então, eu vou pedir para você deixar o seu like e, claro, nos acompanha aqui. Aperta aí o inscrever-se para acompanhar as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Um grande abraço a todos vocês. Se cuidem, a gente vai se vendo. Um abração e tchau, tchau.